A discussão de uma reforma tributária para o Brasil é uma das pautas mais fundamentais e urgentes, e nós gostaríamos, francamente, de estar debatendo uma reforma que pudesse modificar completamente a lógica de tributação no Brasil, que hoje recai majoritariamente sobre o consumo e faz com que os 10% mais pobres tenham 32% da sua renda comprometida para pagar impostos, enquanto os 10% mais ricos tenham somente 21% da sua renda comprometida por isso. Por isso, sem dúvida, nos próximos meses, o próximo passo é fazer essa discussão. É esse tipo de reforma tributária que o Brasil precisa com urgência. Cobrando imposto sobre lucros e dividendos, finalmente taxando grandes fortunas, revendo completamente essa lógica absurda de exonerações, sobretudo sobre o agronegócio no Brasil, e também aumentando finalmente a alíquota sobre herança, que é muito baixa no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, chega a 40%. Aqui tem estados que nem sequer os 8% cobram. Bom, mas essa PEC 45, ela traz alguns aspectos interessantes, principalmente no que diz respeito à simplificação de tributos, mas também da regionalização dos recursos que seriam arrecadados para poder diminuir as desigualdades regionais, também a possibilidade de se cobrar IPVA finalmente de iates e jatinhos, o que é uma grande aberração no Brasil, fortalecer de algum modo os pequenos produtores rurais e também essa lógica do cashback que apresenta algum tipo de progressividade, que não é um modelo ideal, mas devolver tributos para os setores mais pobres da população com recorte de raça e de gênero é fundamental para que a gente tenha algum tipo de justiça. Agora, há elementos que são gravíssimos do nosso ponto de vista e que, inclusive, serão objeto de destaque do PSOL. Um deles é a diminuição de tributação sobre os agrotóxicos no Brasil, que a gente sabe que foi uma exigência da bancada conservadora, daqueles que fazem parte da bancada do agro aqui na Câmara, porque, afinal de contas, faz muito mal, principalmente para as populações no entorno e para os trabalhadores que trabalham diretamente com os agrotóxicos. Devia, ao contrário, ser sobretaxado e não receber ainda mais isenção tributária. Um outro aspecto que é gravíssimo, que está presente também nessa PEC, que nós não vamos conseguir destacar, porque só podemos destacar um, mas que precisa ser dito. Colocar uma diferenciação tributária para os bancos em lei complementar significa que vai seguir tendo ainda mais benefícios, ainda mais numa lógica diferenciada. Já devia estar explícito nessa PEC que não somente mantém a mesma carga tributária, mas que inclusive a possibilidade da sua ampliação. E também alguns aspectos da própria Lei Candir, como a isenção do agro, que vão ser constitucionalizados. Isso é grave, tendo em vista que devia ser o oposto, a revisão da Lei Candir. Essa é a nossa posição.